Muito bem, chegamos a mais uma aula e nessa aula nós vamos iniciar esse processo de construção de função. Eu separei aqui 4 funções para nós iniciarmos esses trabalhos. Na aula passada eu comentei sobre quais cuidados e quais etapas nós precisamos cumprir na hora de construir uma função. E nessa aula nós vamos colocar em prática aquilo que nós vimos na aula passada. Feito? Bom, nós vamos começar essa brincadeira fazendo o seguinte, construindo a nossa primeira função soma, de forma simples. Nós vamos avançar criando algumas situações e alguns cenários diferentes aqui. Mas a nossa primeira função é uma simples função soma. Vamos lá. Sinal de igual, eu começo a digitar a minha função e como a gente viu na aula passada, ela já aparece ali, né? A função que está selecionada, vejam, é a primeira. É onde esse sombreamento azul aparece, né? Eu comentei na aula passada que se você quiser usar o teclado para carregar a função, você aperta no Tab quando a função estiver selecionada. Eu vou apertar no Tab e ele vai carregar a minha função. Bom, eu agora preciso determinar quais células eu quero somar. Pronto, até aí tranquilo, eu posso selecionar com o mouse, seguro e arrasto, ou eu posso dar uma seta para cima, porque quando eu dou uma seta para cima, ele entende que eu quero começar a selecionar alguma coisa, e vejam que ele já cai na primeira célula acima. Eu quero selecionar esse intervalo de célula acima, então eu vou segurar o Shift e vou dar seta para cima. Isso que eu estou fazendo agora é só para mostrar a você que a gente consegue usar um mouse e também consegue trabalhar com o teclado na construção de funções, ok? Bom, selecionei o intervalo que eu quero. Também comentei que eu não preciso fechar parênteses, então vou dar um Enter e pronto, a minha função está finalizada. Agora imagine a seguinte situação, eu tenho um outro intervalo. Sim, eu tenho outro intervalo e eu quero agora somar os dois intervalos ao mesmo tempo. Como eu faço isso na função soma? Bom, lembra da aula sobre operadores de referência? Lembra que lá nós usávamos o dois pontos para determinar o intervalo e o ponto e vírgula para determinar um E, né? Então, o que nós vamos fazer agora é exatamente isso, ou seja, eu quero que a função soma ela faça a soma de D8 até D15. Isso ela já está fazendo. Eu vou agora no final do D15 e dentro do parênteses, porque eu quero um novo intervalo. Esse novo intervalo ele precisa estar dentro do parênteses. Então, ponto e vírgula, e com isso ele me permite selecionar um novo intervalo. Veja que agora eu venho aqui, arrasto sobre esse novo intervalo e ele vai me dizer que a função vai fazer a soma de D8 até D15 e F8 até F15. Eu dou um Enter e pronto, o meu intervalo está definido. Bom, nesse exemplo nós estamos somando dois intervalos da mesma planilha. Eu agora quero selecionar um intervalo em outra planilha. Vamos lá? Pronto, criei um novo intervalo. Eu agora vou fazer o quê? Volto na minha função soma. Preciso selecionar um novo intervalo, correto? Independente de ser na mesma ou em outra planilha, a regra é a mesma do exemplo anterior. Ou seja, vou no final do meu intervalo, dou ponto e vírgula, e agora ele me permite selecionar um próximo intervalo. Esse próximo intervalo está em outra planilha. Eu vou selecionar essa outra planilha. Quando eu seleciono, lógico, ele muda de planilha, ele muda a guia. Porém, nós conseguimos acompanhar a nossa função lá em cima pela barra de fórmula, certo? Perceba, inclusive, que ele já selecionou a planilha e ele marcou lá em cima que o próximo intervalo está na planilha 2, ponto de exclamação. Ponto de exclamação é um caractere especial que determina que aquele nome refere-se a um nome de planilha, ok? Então, toda planilha que você for selecionar em qualquer forma, você vai perceber que terá ali um ponto de exclamação. Bom, não basta selecionar a planilha, eu preciso definir o intervalo de célula que eu quero que ela some, correto? Eu então venho e seleciono o intervalo de célula. E veja que agora a nossa função está com 3 intervalos. Muita gente comete um erro grave nesse momento, que é o quê? O correto nesse momento é, já defini o intervalo, é o meu último intervalo, dou um Enter e ele volta. Só que muita gente comete o erro de, nesse momento, voltar antes de dar o Enter. E quando eu faço isso, perceba, voltei. O meu intervalo ele voltou junto comigo. Inclusive, lá no nome da planilha, não é mais planilha 2, é planilha 1. E isso aconteceu porque eu não defini aquele parâmetro. Ele ainda está aguardando eu definir. Então, qualquer alteração que eu faça na minha planilha, ele vai alterar o parâmetro também.
Para consertar uma situação como essa, basta voltar e perceba que ele já volta selecionando esse intervalo. Eu então vou dar um Enter e ele vai agora fazer a soma dos 3 intervalos. Feito? Bom, então você pode trabalhar com quantos intervalos forem necessários e você vai selecionando dessa forma, né? Vai no final do intervalo, ponto e vírgula, seleciona um novo e assim por diante. Uma outra situação, também com a função soma. Eu quero agora fazer um cálculo com essa função. Essa função, digamos que, por exemplo, ela represente o total da minha venda. E agora eu preciso dar um desconto a esse meu cliente. Esse meu cliente vai pagar à vista. Então, eu quero dar um desconto de 5%. Bom, esse desconto ele precisa ser feito dentro da própria célula. E aí eu vou recordar um pouquinho sobre o que nós falamos lá em operadores aritméticos, lembra? Quando nós falamos sobre cálculos com porcentagem, onde eu disse que a lógica do cálculo de porcentagem é sempre trabalhar com multiplicação, então nós vamos fazer isso aqui. E como funciona? Vamos lá. Primeiro passo, se eu quero fazer um cálculo com uma função, eu preciso fazer isso após a função fechada, após a função finalizada. Nesse caso, após fechado parênteses, eu vou colocar o asterisco, representando então a minha multiplicação. Quero multiplicar esse valor por quanto? Bom, lembra naquela aula que eu falei que o nosso ponto de partida é o 100% quando eu quero acrescentar ou diminuir valores sobre o meu valor? Eu quero diminuir aqui 5%, entendendo que se eu multiplicar o meu valor por 100%, eu terei a mesma resposta. Se eu quero diminuir 5%, eu preciso multiplicar por 95%. E assim eu tenho o meu resultado da soma com o meu desconto de 5%. Dou um Enter e pronto. Eu agora tenho uma função soma que soma vários intervalos, inclusive intervalos de outras planilhas, e depois ela passa por um cálculo. Por que eu fiz esse exemplo com você? Porque eu quero que você perceba que nós não temos limite quanto a isso. Eu não preciso ir fazendo tudo por partes. É claro que em algumas situações, fazer todos os processos por partes acaba sendo um pouco mais lógico para que a gente entenda o que está acontecendo. Mas, quando isso não for necessário, a gente pode sim trabalhar diretamente dentro de uma célula, fazendo várias etapas, tudo em um único momento. Feito? Bom, acho que foi um bom primeiro contato para trabalhar com função e para entender que nós não temos muitos limites aqui. E a gente pode fazer muita coisa. Nós vamos só terminar essa aula falando sobre outras 3 funções. 3 funções que são muito parecidas às funções média, mínimo e máximo. Essas funções, elas são muito parecidas com a função soma porque elas são funções de apenas um parâmetro, ou seja, a função média ela precisa de um intervalo para fazer a média, assim como a função soma precisa de um intervalo para fazer soma. As funções mínimo e máximo, elas verificam o menor e o maior valor dentro de um intervalo. Vamos construí-las então? Quando eu começo a digitar, é importante que você entenda uma outra coisa. Essa legenda, essa ajuda de função, ela ajuda muito no nosso trabalho, mas ela, diferente do Excel em si, ela diferencia acentuação. Então, se eu estou procurando aqui a função média, percebam que eu preciso digitar ela com ME. Se eu digitar ME, ele lista todas as funções que iniciam com a letra E, né? ME, sem acento. Bom, mas isso é muito relevante. Se você já sabe a função que está fazendo, não tem problema. Eu já sei que a minha função se chama média. E estou ciente da falta do acento. Abri parênteses, cumpri todas as etapas e dei um Enter. O que vai acontecer? Ele coloca acento para a gente. Então, quanto a isso, não se preocupa. Colocar acento não é algo obrigatório. Mas se você está fazendo uma função e não conhece muito bem o nome dela, não sabe muito bem qual é a função, tome o cuidado de colocar acento, porque assim o Excel vai listar a função para você. E você terá mais segurança em fazê-lo. Ok? Bom, a função mínimo, como eu falei, ela retorna o menor valor dentro de um intervalo. Se você está fazendo esse treinamento utilizando o Excel 2010, pode ser que a sua versão não tenha a função mínimo, mas você pode utilizar a função min. Ela também retornará o menor valor para você, ok? Ou a função mínimo A, como aparece aqui para mim. Qualquer uma das duas funções retornará o resultado
referente ao menor valor do intervalo. Eu vou agora carregar a função mínimo, vou selecionar o intervalo de célula que eu quero verificar qual é o menor valor e vou dar um Enter. E veja, o resultado é o menor valor do meu intervalo. Máximo retornará o maior valor do meu intervalo. E o legal de fazer função no Excel é que qualquer alteração que aconteça dentro de qualquer uma das minhas células fará com que ele recalcule todos os meus resultados. Vejam, alterei um valor para 10, a minha soma, lógico, foi recalculada, a média também, o menor valor foi alterado, antes era 12, passou a ser 10, então ele fica o tempo todo monitorando as nossas células, ok? E assim, nós finalizamos essa nossa primeira aula, onde falamos sobre funções básicas. Feito? Bom, espero que tudo isso tenha ficado claro para você e que na próxima aula nós vamos entrar em funções de data. Quero mostrar a você algumas funções importantes para você trabalhar com datas no Excel, ok? Até a nossa próxima aula.